A paz do Senhor, querido professor da nossa escola bíblica dominical. Eu sou o tio Renan e estou aqui para, juntamente com a nossa turma da PEC, orientar você o melhor caminho que tem para instruir suas crianças no ensinamento da nossa revista. Nós vamos falar sobre a grande promessa da lição de número 12 da classe do jardim. E o tema, como já foi abordado, a grande promessa. E o guardando no coração está dizendo assim: Jesus disse: hoje estará comigo no paraíso. Isso se encontra lá em Lucas, no seu capítulo 23, 43. E o louvor que você pode estar abordando com seus pequeninos é o meu coração era sujo, dos 3 palavrinhas, e viva Cristo, da turma do barulho, volume 3. Então você pode pesquisar e fazer a acolhida das suas crianças quando eles chegarem na sua escola bíblica dominical. Antes de tudo, já que a turma é dos jardins, você pegará as suas crianças e vai fazer o seguinte: fazer um círculo com eles, e você vai colocar eles sentados em círculos de frente para você orientar da melhor maneira possível para o entendimento deles. E assim você vai ter uma troca, de compartilhamento de saberes. Por mais que eles sejam muito pequeninos, mas eles vão comentar o que eles entendem por algo que possa se arrepender e algo que não agrade a Deus. E algo que agrade a Deus não precisa se arrepender, porque está se agradando à vontade do Senhor. Então, vamos lá. Você tem um objetivo para iniciar essa aula. Tudo quanto fizermos, temos que ter um objetivo em mente para produzir, ou para fazer, ou para organizar. E o objetivo da nossa lição da revista da PEC é enfatizar que Jesus tem uma promessa de salvação para quem se arrepende do pecado. Então, o que você vai iniciar? Você vai pegar as suas crianças e você vai fazer uma troca de pensamentos e o que eles entendem por pecado. O que é o pecado? O que é que deixa o coração de Deus, o coração de Jesus triste? O que deixa eles entristecidos? Ou as atitudes que eles tomam que eles sentem que não agrada a Deus, que não agrada o papai, a mamãe. E ali eles vão compartilhar com você o que eles entendem por pecar, o que é pecar. Então você vai pedir para que eles possam refletir sobre a importância de pedir perdão, por algum erro, porque o nosso Jesus sempre nos orientou que nós deveríamos se arrepender de nossos pecados, de nossas falhas. Então você vai ensinar desde pequenino que eles se arrependam, se pecaram, se contaram uma mentira, se desobedeceram aos mais velhos, ou o papai ou a mamãe, se responderam bravo, ou se foram talvez com palavras ignorantes porque eles ouviram alguém falar e estão reproduzindo. Então você vai enfatizar a eles a importância de se arrepender e pedir perdão, porque quando eles pedirem ao Senhor, eles terão resposta. Bendito seja Deus. Vamos iniciar a nossa história, que, como se diz, encontra lá no livro de Lucas, que é o livro da nossa revista da PEC, Lucas 23, 43, e diz assim a nossa história. Na história passada, nós falamos sobre um jantar, Lá, aqui no nosso site da PEC, nós temos o recurso visual, ao qual você pode estar adquirindo eles para contação da história, para explicação sobre, o conteúdo ao qual você está abordando com seus pequeninos. E você vai mostrar para cada um e você vai perguntar a ele o que eles estão fazendo aqui. O que eles estão fazendo? Eles estão em uma grande mesa, eles estão em um grande jantar. Quem são esses? Jesus e os seus discípulos. Então você vai pegar, vai colocar em uma cartolina, ou em um cartaz, ou em algo do tipo, ou em uma parede, e você vai mostrar às suas crianças que Jesus participou de um jantar juntamente com os seus discípulos.
Ouvimos também que Judas, um dos 12 discípulos, aceitou participar de um terrível plano para atrair Jesus, com um beijo em sua testa e 30 moedas de prata. Portanto, hoje vamos saber o que aconteceu. Então vamos lá? Então você pode pegar a sua criança e você pode fazer a acolhida, como sempre nós abordamos aqui. Coloque as musiquinhas da sugestão da revista e mais, não vá se esquecer. Não perca mais esse conteúdo. Ative logo os sininhos de notificação para que você possa estar aprendendo cada dia mais as histórias bíblicas da melhor forma possível para o teu entendimento. Então ative o sininho de notificação para todas as publicações do nosso canal. E digo mais, se inscreva logo para não perder o melhor dessa terra, que é a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, o livro mais lido de todo mundo. Então não perca essa oportunidade e deixa seu like, coloque aí o teu sininho ativado e se inscreva nesse canal de bênção para a sua vida. A Bíblia, você pode fazer a sua Bíblia, você pode mostrar a Bíblia Sagrada real ou uma imagem feita em EVA para chamar a atenção da criança. Nessa fase, a criança ela é atraída pelo visual. Ela gosta de ver, ela gosta de tocar e ela vai querer estar participando com você dessa maneira. A Bíblia diz, naquela mesma noite, após o jantar de despedida, Jesus e seus discípulos foram, como de costume, ao Monte das Oliveiras. E lá no nosso recursos visuais, você vai poder obter também essa imagem qual abordará esse momento do Monte das Oliveiras. Jesus sabia que estava chegando a sua hora em que ele seria entregue nas mãos de seus inimigos. Por isso, enquanto Jesus orava, ele sentia a dor e o sofrimento que iria passar. Assim, de joelhos dobrados, olha o que aconteceu. Naquela noite fria, ele orou. Ele juntou as suas mãos e clamou ao seu Pai. E ele clamou a Deus, dizendo: Pai, se queres de mim tirar esse cálice, tira. Afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito aquilo que eu quero, mas que seja feita a tua vontade. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus afirma isso lá em Lucas, no seu capítulo 22 e o seu versículo 42. Naquele momento, o coração de Jesus estava muito angustiado. Então, Deus mandou um anjo do céu. Olha o que aconteceu, crianças, para confortar o coração dele e prepará-lo para enfrentar aquelas horas terríveis de dor. Bendito seja Deus. Ele estava preparando para se entregar nas mãos dos seus inimigos. Olha o que aconteceu. Então, finalmente, chegou a hora em que Jesus foi traído por Judas e levado pelos soldados, conforme tinha sido combinado com seus inimigos. Olha só o que aconteceu. Jesus estava, a Bíblia nos revela que ele estava no monte, quando Judas o entregou por 30 moedas para os soldados. E ali, quando Jesus estava clamando, orando, os soldados se aproximaram e levaram Jesus. Então você vai apresentar as suas crianças, em decorrência da história, seguindo o roteiro da nossa revista, para que você não possa perder o entendimento dessa história. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, a partir daquele momento, olha o que aconteceu. Começou o sofrimento de Jesus, o qual foi levado para ser julgado como um malfeitor, um homem mau. E se a criança perguntar para você, professor, professora, por quê? O que é malfeitor? Uma pessoa má que praticou um crime, que é um ladrão ou algo que não tem um caráter íntegro, que não obedece aos preceitos de Deus, que não é temente ao Senhor, mas que pratica a maldade. Então eles confundiram Jesus com aquilo. Eles estavam acreditando que Jesus fosse esse homem mau. Mas você vai incentivar as suas crianças que Jesus nunca será e nunca seria
mal. Ele é um Deus que nos ama e qual nos perdoa e qual a todo momento está guardado em nosso coração. Bendito seja Deus. Jesus foi acusado de mentiras, enquanto... mas espera aí. Se você for abordar e falar de Jesus, você tem que mostrar o recurso visual. Se você colocou o Jesus aqui, quando foi ele entregue aos soldados, você pode também produzir um. Você pode fazer um Jesus em EVA para abordar e mostrar para as crianças do seu jardim que Jesus estava no jardim quando foram pegá-lo para prendê-lo injustamente. Mas dizer à criança que tudo estava fazendo parte do plano de Deus. Então, Jesus estava ali e foi levado a essa acusação. Enquanto os guardas zombavam de Jesus, o qual foi levado para ser julgado, condenado pelas acusações, nada foi encontrado de errado contra Jesus, para que pudesse maltratá-lo tanto. Dessa forma, Jesus foi levado para ser crucificado pelos soldados. Pois a Bíblia diz, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram entre 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Então, nessa hora que você terminar essa frase da sua revista, você mostrará à criança o recurso visual que a PEC nos disponibiliza, onde vai mostrar a imagem de Jesus sendo crucificado, ao lado de Jesus os 2 ladrões. E nós vamos saber agora o que aconteceu. Você dá um suspense. E você fala, você sabe, criança, o que aconteceu? Será se Jesus morreu naquela cruz? Será se aqueles 2 homens que estavam lá atrás de Jesus, ao lado dele naquela cruz, eles também morreram? Você vai ouvir a sua criança. Você vai conversar. Você tem que dar uma aula em que a criança participe juntamente com você. Não que a criança interrompa, não dessa forma, mas que ela interaja, que ela participe, que ela comece a entender a maneira com que você está explicando o seu pequeno missionário. Aí você vai lá, coloca no seu painel, ou coloque em uma cartolina, ou dê mesmo até para uma criança segurar, que tem muitos que querem ser nossas assistentes. Então você dê, segure aqui, vamos mostrar para o seu colega. Depois que eu mostrar, você já coloca em cima da mesa, ou de algum lugar que depois você possa pegar para mostrar novamente às suas crianças. Diante de tanta humilhação, Jesus ainda encontrou forças para orar a Deus. Jesus tornou a orar naquele momento por aqueles que faziam mal para ele. Olha o que ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O povo e as autoridades que lá estavam observavam com crueldade aquele momento de dor sofrida por Jesus e zombavam dele, dizendo: tu salvaste tanta gente e agora te salva também. Entretanto, Jesus não dizia nada. Ele suportou tudo calado. Assim estava Jesus, crucificado entre os 2 ladrões, naquela cruz do Calvário. E nós lembramos que a cruz, ela representava naquela época a maior humilhação de todos, que quem era crucificado na cruz era um homem mau, ou um criminoso, uma pessoa sem oportunidade de salvação, que iria morrer, ia ser pregado em uma cruz. Olha só, Jesus não cometeu pecado nenhum, nada foi comprovado de errado, ele só falava da palavra de seu Pai, mas mesmo assim, eles acusaram Jesus e Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que um dos ladrões se arrependeu. Aqueles eram seus últimos momentos de vida, porém aconteceu uma coisa especial. Bendito seja Deus. Antes de Jesus dar o seu último suspiro, Jesus então respondeu para um, dizendo assim: ainda hoje estará comigo no paraíso. Sabe por que Jesus falou aquilo para aquele ladrão que estava ao lado dele?
Porque o ladrão que estava no lado dele reconheceu que Jesus não tinha feito nada, crime nenhum, porque ele era realmente o Messias, o Filho de Deus, e ele estava acreditando que aquilo que levaram Jesus àquela cruz foi de uma maneira errada. Jesus não merecia estar ali, mas Jesus foi crucificado. E depois que aquele ladrão reconheceu, se arrependeu que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, ele veio a se arrepender. E Jesus disse que ainda hoje ele estaria com ele no paraíso. Depois que Jesus falou essas lindas palavras, a Bíblia diz que o sol escureceu e houve trevas sobre toda a terra. Jesus clamou em alta voz, dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali expirou, e ali faleceu. Jesus salvou a vida daquele homem que reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e o único que podia perdoar e salvar. A aplicação dessa história, você vai dizer que a criança, ela precisou ver Jesus sofrer tudo isso para ela se arrepender? Não diga isso. Diga para ela que não é necessário ela ver tudo aquilo que Jesus fez para se arrepender. Ela mesma tem que reconhecer o que era errado, o que pratica coisas erradas, desagrada o Papai do céu. E você vai dizer que o pecado nos afasta da presença de Deus, que o pecado, que a mentira, que a desobediência, que a teimosia nos afasta de Deus. Mas quando nós reconhecemos que nós erramos, nós devemos nos arrepender de nossos pecados. Aquele ladrão estava com o coração dele todo ferido, todo choroso. Olha como ele está. Será que ele está feliz? Ele está triste. Por que será? Porque ele cometeu um pecado, porque aquele ladrão roubou algo de alguém, bateu em alguém. Mas quando Jesus falou aquilo para ele, que ele iria ainda naquele dia entrar no paraíso com Jesus, Jesus derramou o seu sangue naquela cruz e o coração daquele ladrão se tornou um coração vermelho, lavado pelo sangue de Jesus. E a partir do momento que Jesus operou um milagre naquela vida, aquele coração passou a ser limpo. Aquele coração passou a ser alvo mais que a neve. E Jesus falando que ainda hoje ele estaria no paraíso. Aonde é o paraíso, crianças? Você vai incentivar. Alguém sabe que é o paraíso? O paraíso é os céus. Que quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós iremos subir e morar com ele, cantando hosanas ao Cordeiro que vive está, em espírito e em verdade. Tio Renan, esse recurso aí está na revista nos orientando? Isso foi um complemento que você pode fazer para trabalhar o plano que Jesus fez de salvação na vida daquele ladrão. Então você pode complementar a sua aula. A revista nos orienta a algo, vamos seguir a nossa revista, e se você tiver um complemento para fazer um pouco mais dinâmica a sua aula, faça, use a sua criatividade. Deus te deu e você vai fazer. Você vai agradecer, pegar as crianças que estão aqui em volta de vocês e você vai dizer: tem alguma criança que quer se arrepender? Vamos orar a Deus? Vamos pedir perdão para que o Senhor possa perdoar o meu coraçãozinho, possa limpar o meu pecado? Porque todos nós, temos uma grande promessa em nossas vidas. Assim como aquele homem, aquele ladrão que tinha o seu coração sujo do pecado, Jesus libertou, Jesus curou, e Ele pode curar, libertar, salvar, perdoar qualquer coraçãozinho. Então você vai incentivar que Jesus é o único que pode nos perdoar e livrar de todo o pecado. Para finalizarmos, você pode fazer um momento de oração com a sua criança. Esse aqui foi um outro recurso que o tio Renan trouxe para compartilhar com vocês. Mas vocês querem ver? Calma. Ativa o sininho de notificação do nosso canal. Se inscreva no canal da PEC
E não perca mais esses conteúdos abençoados de Deus para as suas vidas e para o seu ministério. Invista em você. Acione o sininho. Venha ser abençoado conosco. Antes, nós sabemos que Jesus morreu sim naquela cruz. Foi crucificado. E que um dia ele voltará. Então você vai ensinar a musiquinha da harpa cristã. Que diz, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o rei está voltando, o rei está voltando. Aí você vai finalizar. Aleluia, ele vem me buscar. Então você vai incentivar e ensinar que aquele rei que morreu em uma cruz, ele voltará para buscar aqueles que se arrependerem de seus pecados. E aqueles que se arrependem dos seus pecados e aceitam Jesus em seu coração, esses morarão no céu e verão a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus continue abençoando o teu ministério e a tua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal e ser ricamente abençoado. E lembre, você tem uma grande promessa. A paz do Senhor!